Olá, boa noite. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos aqui no Centro Virtual Família Espiritual, dando continuidade à obra Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1, Deus, e na questão número 10, Atributos da Divindade. Na questão número 10, Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem: não, é um sentido que lhe falta. Então Kardec ele quer saber se nós podemos compreender a natureza do nosso Criador. Só que os espíritos respondem que nós ainda não temos essa condição. Ainda falta esse instinto para nós. Não temos evolução suficiente para compreender o nosso Criador. Questão número 12. Se podemos compreender a natureza íntima de Deus, ou melhor dizendo, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? E os espíritos respondem: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então Kardec fala assim: se a gente não pode compreender a natureza íntima de Deus, podemos entender algumas de suas perfeições? E os espíritos respondem: sim, claro, toda vez que o homem se eleva acima da matéria. Ele começa a entrar no campo do pensamento, ele consegue entender as perfeições criadas por Deus. Quais são as perfeições criadas por Deus? O nosso próprio universo, o nosso próprio corpo, o espírito inteligente. Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então, quando a gente fala tudo isso, que Deus é soberanamente justo, bom, imutável, a gente não tem uma ideia completa do que é Deus? A gente tem a ideia completa do que é o nosso Criador ou não? Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos vai lá e respondem para nós. Do vosso ponto de vista, sim. Pode, porque credes tudo abraçar, mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e que para a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem expressão adequada. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições, no supremo grau, porque se eu tivesse uma só, de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus deve suportar nenhuma vicissitude, não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceder. Então, os espíritos respondem o seguinte, quando Kardec pergunta que se tudo isso completa os atributos de Deus. E ele fala assim, que do ponto de vista nosso, sim, porque a gente ainda é bastante inferior, né? Nós estamos ainda em um período meio atrasado na nossa segunda categoria de evolução e a gente não tem condições de entender Deus. E para nós, esses atributos, imutável, soberanamente justo e bom, são atributos que para nós já abastece no entendimento do que é Deus. Porque se faltasse um desses atributos, não seria Deus. Por exemplo, se faltasse o soberanamente justo e bom, não seria Deus. Se Deus precisasse ser explicado, não seria Deus. Se Deus ele é todo poderoso, porque ele é único. Porque só existe um Deus. Existem religiões aí, entendimentos até filosóficos que acham que há vários deuses. Se há vários deuses, quem criou quem? Então vira uma bagunça na cabeça de todo mundo. Então, na verdade, a gente ainda não tem condições de entender a sua natureza íntima. Desculpa. Hoje eu fui gravar aqui no meu quarto, tá vendo? Deu sono. Mas tudo bem. Nós ainda não temos condições de entender a sua natureza íntima. Mas a gente tem condições já
de entender os seus atributos. E aí a gente fica aqui com os atributos de Deus, mostrando para nós que nós podemos entender um pouco o nosso Criador, só que nós não temos condições ainda de entendê-lo totalmente. Não faz parte da nossa evolução. Que Jesus possa abençoar a todos nós em mais um momento como esse do estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite.